Boa tarde, família. Boa tarde, amigos. Boa tarde, seguidores. Cláudio Torres, pai de autista. Primeiramente, um feliz 2023, com muita saúde, muita paz, tá? Eu quero que vocês tenham muito foco esse ano, muita determinação, muita superação. Aí vocês podem me perguntar, Cláudio, mas é muito difícil isso, né? Às vezes a gente fica desanimado. Bom, eu também fico às vezes. Mas a gente tem que lutar pelos nossos objetivos, né? E esse ano foi um ano que passou, foi um ano bem difícil, né? Desculpa se vocês escutarem barulho de ônibus, alguma coisa. Eu tô, como todo mundo dá pra ver, tô dentro do carro, né? Falei, preciso gravar aqui, desejando um feliz 2023. E aí a pessoa fala, mas é difícil. Agora no final do ano, o Rafa passou de ano, né? Ele foi da quarta para a quinta série e a professora, ela fez duas medalhas, só duas, tá? Uma para a criança que menos faltou na escola e a outra para a criança que teve a maior socialização na sala de aula, né? O aspecto de socialização, né? A pessoa que, tipo assim, a criança que deixa de fazer alguma coisa pra ir olhar um amiguinho quando tá, não vou te dizer, quando ele tá triste, né? Quando ele tá chorando, ir lá na carteira dele, acalmar, tentar fazer atividade junto com ele. Ser uma pessoa bem social, né? Eu não sabia disso. A reunião foi no sábado e eu fui lá para ver as notas, essas coisas normal, né? Aí chegou lá, tive a surpresa. Foi duas medalhas, né? Veio um escrito honra ao mérito. E aí ela chegou e falou assim: ó, o Rafa ganhou uma medalha, né? Foi duas medalhas, o Rafa ganhou uma. Eu falei assim: ah, bacana, né? Aí ela falou assim: Cláudio, eu vou falar, deixar bem claro para você. A medalha que ele ganhou não tem nada a ver em relação a ele ser autista, tá? Eu falei, não, tudo bem. Mas para mim, como ela falou que ganhou duas medalhas, uma uma criança que não faltava muito na sala, ele não faltava, e a outra uma criança que se socializou mais, que teve mais foco, que ajudava os amiguinhos, né, que era bem companheiro, amigo, que a sala inteira gostava dele. E ela lembrando sempre para mim uma coisa: Cláudio, não estou falando isso no aspecto de ele ser autista, tá? Eu trato o Rafa aqui como uma criança normal. Se for para dar bronca, eu dou bronca. Se for para dar nota zero, eu dou nota zero. E assim por diante, tá? Tudo bem. Aí ela falou assim: ele ganhou uma das medalhas. Ah, que legal, né? Ganhou a medalha de não ter faltado muito na aula, né? Pensei. Aí ela falou: não, ele ganhou a medalha, né? Essa medalha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, honra ao mérito. Não sei se dá para ver, né? A medalhinha. E ele ganhou essa medalha aqui como uma criança que mais socializou, ou seja, que ajudava os amiguinhos, que, olha, a medalha dele, eu colocando a medalha, que ajudava os amiguinhos, que ajudava nas atividades, na hora do intervalo, quando via que tinha uma criança chorando por algum motivo, por todos os aspectos, né? Ele foi escolhido na sala o aluno mais social, que mais se socializou. Então, o que eu queria deixar claro para vocês? Para vocês nunca desanimar em hipótese nenhuma. Se seu filho é autista, se seu filho tem algum déficit, alguma doença ou não tem nada. E isso não se refere somente, tá, a pessoa com autismo. Isso eu tô falando para vocês
como no aspecto geral da vida. Cláudio, mas tá difícil. Tá difícil, no geral. Eu recebo muitos e muitos e-mails de mães que são mães solos, tá? Tendo filho autista ou não. Eu recebo muito mensagem fechada no Insta de pessoas que tá quase entregando o ponto, tá? Porque o pai só quer saber de pagar uma pensão um pouco alta, um pouco baixa e nem pega a criança direito, né? Ou o adolescente também, tá? E isso é muito ruim, gente, tá? Porque, lógico, meu foco aqui nesse canal é para falar do autismo, tá? Lembrando que você pode falar assim, você que me segue e não tem nenhum parente autista, tá? Aí você fala, eu tô no canal dele, bacana, mas pra mim qual é o interesse de ver o vídeo? Primeiramente, já se inscreva nesse canal aqui e deixa o joinha, tá? Ajuda muito o algoritmo do YouTube a distribuir. A gente não sabe, como eu já falei em outros vídeos, se a gente pode ter um filho, um pai, uma mãe, tá? Um afilhado, um sobrinho, um neto que seja autista. Aí você me pergunta assim, nossa, Cláudio, você falou pai e mãe? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, tá? Ela não é de São Paulo. E ela descobriu que a mãe dela, bem de idade, foi diagnosticada com autismo. E a mãe dela, digamos, imagine naquela época, né? Que não tinha... Assim, não existe um medicamento próprio para o autismo. Mas existe algumas coisas para dar uma amenizada. Então naquela época não existia, né? Então era qualquer tipo de remédio, não tinha muita prática de esporte, né? Como eu gosto de sempre falar, o que acontece? Na questão do Rafa. O Rafa, ele se identificou muito na parte de esporte, de caminhada, corrida. Então a gente anda de 6, 7, 8, até 14 km às vezes, né? Eu não estou fazendo isso com muita frequência, por quê? Porque eu ando muito cansado, trabalhando, eu tive um problema no dente, fiz canal, essas coisas todas. Então assim, e o próprio psiquiatra, tá? Isso é o psiquiatra dele que me falou. A caminhada de mais ou menos 30 minutos com uma criança, tá? Equivale a uma pessoa andar, tomar um ansiolítico, dependendo do ansiolítico. Então é muito bom, né? Então eu queria deixar para vocês aqui, ó, tá? Que tem filho autista, que não tem. Isso aqui, ó, para muita gente pode ser uma coisa normal. Mas para quem tem um filho autista, ganhar uma medalha dessa da escola, aí você fala, Cláudio, por que o melhor aluno não ganhou? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Porque só teve 2 medalhas. Ela falou que 90% da sala foi uma sala muito que teve boas notas. Então ela achou melhor não dar medalha para quase todo mundo. Dá para os 2 alunos que mais se destacou. E um dos alunos que mais se destacou foi o Rafa na parte de socialização. Justamente o que a gente que é mãe e pai de autista tenta. As nossas crianças se socializar mais. Então, o que eu percebo do Rafa, tá? Agora eu queria falar justamente com as pessoas que são autistas, né? Com o papai, com as mamães e com pessoas que não são, mas não sabe amanhã, se você for convidado para uma festa, como que seria o tratamento, né? Você chegando na casa de uma criança que seja autista, como que você vai tratar, como que você vai se comportar. Agora que a gente está no começo do ano, muita gente aluga casa na praia, vai a família inteira, às vezes vai um autista, né?
criança, adolescente, adulto, como saber tratar, como saber antes é bom. Se você não tem muito contato, ver os 3 graus de autismo: leve, moderado, severo, se tem TDAH, se tem um outro transtorno. Assim, não que você vai levantar a vida, entendeu? Mas para você chegar lá e tentar fazer o possível por essa pessoa, principalmente se for criança, tá bom? Então a minha mensagem hoje é essa. Um feliz 2023 para todo mundo, com muita saúde, muita paz. Não se preocupe com as dívidas do começo do ano. Todo ano é a mesma coisa. Mas com fé em Deus, a gente trabalhando muito, a gente tendo foco, a gente chega lá. E queria deixar um recado, tá? Para os papais, principalmente, que eu estou recebendo muita mensagem. Isso está me deixando muito triste, gente. Gente, não desistam dos seus filhos. Não importa se seja autista, seja cadeirante, ou não tenha nenhum déficit, nenhuma doença. Vocês são separados. Ah, mas eu não estou me dando bem com a mãe dele. Ah, a gente briga muito. Gente, não desista dos seus filhos. Tá? Eu estou recebendo muito e-mail, muita mensagem de mãe solo. E cada tipo de mensagem que me deixa muito triste. E o que eu observo, às vezes, tá? Como eu disse uma vez, numa terapia de casal que tem no SUS, que muitos pais e mães, aí entra a parte de autismo, tá? O pai vai embora quando sabe que o filho é autista ou a filha. Digamos que não aguenta igual a mãe. Então, gente, eu queria falar para vocês, é difícil, mas força, foco, superação. Se você não tem uma criança, um adolescente autista, um adulto, se você não conhece ninguém, tá? Pesquise sobre o assunto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Meu filho é autista, sim, mas digamos que ele não fosse. Hoje eu tenho 43 anos. Amanhã, hoje o Rafa tá com 10. Futuramente, daqui uns 8, 9, 10 anos, sei lá quanto tempo, cabeça dele, se ele não fosse autista, uma hora eu vou ser vovô, entendeu? E meu neto poderia sim, se o Rafa não fosse autista, vir com autismo. Então é bom sempre a gente estudar, sabe? A gente dá uma lida sobre isso, tá? Eu tenho um grande amigo meu, que ele é chefe de cabine de uma grande empresa aérea, né? E esses dias ele falou que estava no shopping e ele viu uma criança rolando no chão, fazendo como se fosse, na opinião dele, uma birra, né? E na cabeça dele, ele pegou e falou assim: nossa, se fosse meu filho, dá vontade de quebrar no meio, de fazer uma birra dessa. Aí ele olhou pro pai e pra mãe primeiro e, tipo, teve aquele pensamento, tipo, nossa, o pai e a mãe praticamente não dá educação, o filho esperneando no chão. Aí a hora que ele olhou pra criança, ele viu que a criança estava com o cordão, lógico que não é esse, mas vocês entendem, o cordão de autismo. Naquela mesma hora, ele mudou o pensamento dele total em relação à mãe, em relação ao pai e em relação ao filho, né? Eu até dei um conselho para ele em questão do que ele deveria ter feito a mais, mas ele começou a olhar com outro aspecto. Por isso que na minha concepção, tá? Isso segue quem quer, quem seja autista. Eu sempre recomendo sim usar o cordão de autismo ou o cordão de girassol. Embaixo dos meus vídeos aqui tem um vídeo explicando o que é o cordão de girassol, o que é o cordão de autismo, né? Porque é importante usar. Porque isso é experiência própria, tá?
Lembrando que tudo que eu falo do autismo, eu falo em relação ao Rafael, tá? Deixe bem claro. Eu falo em relação ao Rafael. Gente, desculpa que eu não ia gravar o vídeo, o ônibus está passando. Normal, mas o que vale é a mensagem, tá? Antigamente eu não saía com ele. Hoje o Rafa, ele não tem crise de morder, de ficar bravo, revoltado, não. A maioria das crises do Rafa é choro. Só que uma outra pessoa que tá vendo, que não acompanha, tá vendo que o menino tá chorando, alguma coisa, às vezes pode chegar, não sabe do que se trata. Aí chega e fala, nossa, o pai tá deixando o filho chorar, é por quê? Sabe? Ou a mãe, não tem uma noção, né? Então, por isso que o cordão, de certa maneira, é importante, né? Porque alguns lugares, como algumas lanchonetes, alguns parques dentro de shoppings aqui em São Paulo, né? Como em outros lugares do Brasil, você com cordão, né? Você pode andar com laudo, claro, mas às vezes só o cordão você já evita de pegar uma fila de um lanche. Você pode, não é burlar a fila, mas ir mais rápido, porque a qualquer momento a criança pode ter uma crise, né? O Rafa, ele é leve e tem TDAH. Então, assim, muita coisa, o que que eu faço? Eu permito que eu não vou dizer, eu tenho direito, mas eu acabo não usando. Porque eu sei que tem gente que às vezes está no mesmo ambiente que eu, um exemplo, um shopping, que tem um filho, um parente com autismo um pouco mais grave. O que que eu quero dizer? Eu posso ter a vaga do autista no shopping, né? Geralmente está uma média de 2 a 3 vagas para o shopping. Depende do tamanho do shopping, mas a média é isso aí, 3 vagas. Eu não tenho, tá? Por quê? Porque o Rafa, ele consegue sair do shopping e ir até o carro tranquilamente. Então, assim, eu penso da seguinte maneira: para que eu vou usar nesse momento que o Rafa, essa vaga, chegar lá, a vaga já tá lá, né? Do lado da porta, fácil, tudo. Sendo que pode chegar uma criança autista, moderada ou severa, que realmente precise muito mais do que eu. Então eu tenho isso na consciência. Ah, Cláudia, mas você deve tirar o papelzinho para você ter direito a estacionar e não tomar multa. Sim, mas no momento eu não tive tanta pressa porque eu dou prioridade para outras pessoas, né? Então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá bom? E pelo amor de Deus, agora não falando só sobre o autismo, tá? As mamães, tá? Que o meu público, a maioria é mulher, mas tem muitos homens que vê a live, tá? Como eu queria pedir para as mamães, para os papais, gente, casamento não deu certo, bola para frente, mas filho é para sempre. Pensão é uma coisa que se paga, até brincando, é a única coisa que dá cadeia, né, nesse país praticamente. Mas não pensando nesse lado, entendeu? Você pode ganhar um salário de 10 mil reais ou de R$ 1.000. Não é você dando dinheiro para seu filho ou para a mãe dele comprar as coisas que isso vai deixar ele uma criança melhor, tá? Isso eu não estou falando de uma criança autista, eu estou falando no geral, principalmente uma criança autista. Então, assim, se você tem um filho autista, né? Se você é uma mamãe de uma criança autista, tente conversar com o pai do seu filho, né? Tente abrir exceção através de vocês mesmo. Ah, ele pode ver a cada 15 dias. Quem sabe se ele for uma pessoa bacana, tá? Não tô aconselhando vocês a fazer alguma coisa e depois dar errado. Putz, foi aquele rapaz do YouTube que falou. Não, mas se ele for um cara bacana, sabe? Tenta conversar,
Você não quer pegar ele sábado, domingo, a cada 15 dias, e pegar um dia de semana, e pegar um final de semana que você quiser, porque a força do pai é muito forte. E o autismo, ele tem, isso eu passei na minha pele, tá? Quando minha mãe, ela teve problema renal antes de ela falecer, o que que aconteceu? Eu tive que abrir mão um pouco do Rafa para cuidar da minha mãe, porque eu sou filho único, né? E o que que aconteceu com isso? Eu deixei um pouco de lado o Rafa. Então a mãe dele assumiu um pouco essa parte. Só que assim, eu que dirijo, eu que saio mais com o Rafa, né? Assim, ela sai muito com o Rafa também, tá? Eu não vou falar isso, mas ela sai muito com o Rafa. Só que assim, o Rafa, ele é mais grudado comigo até para trabalhar. Você vê, ele tá de férias e tá trabalhando comigo direto na minha empresa. Entendeu? Então assim, eu queria pedir humildemente para vocês, quantas mamães, conversar com seus ex-maridos, quantos papais, sabe? Sendo autista, não sendo autista, não abandone o filho de vocês. Não ache que vocês pagando uma pensão de 400, 500, 1.000, 2.000 reais que seja, ou 100 reais, não dá para nada, você já está fazendo seu papel. A personalidade da criança, ela se desenvolve com o que a pessoa é, com as pessoas que estão em volta dela, certo? Como eu já falei, é uma grande barra, gente. Vocês não têm noção do que às vezes seu filho não é convidado para uma festa. Quantas vezes eu não estou falando isso por vitimismo. Quem é mamãe e papai de autismo que está no canal ou que não é e conhece, sabe bem o que é isso. Entendeu? Agora eu tenho muita gente naquela rede de bate-papo. Ninguém é obrigado a chamar ninguém, mas eu vi milhares de pessoas na praia. Não que eu iria por estar trabalhando direto, mas eu não tive uma pessoa para chegar e falar assim: você quer ir com o Rafa comigo na praia? A gente divide a casa, a gente divide as despesas. Mesmo que eu falasse, não, eu não vou, eu não tive. Entendeu? Mas assim, a gente fica às vezes chateado, mas bola pra frente. Entendeu? Então assim, vamos pegar agora que tá começando o ano. Vamos ser um ano assim, sabe, com mais amor. Deixa a política um pouco de lado. Mais amor, entendeu? Ao próximo. Se colocar no lugar das pessoas. Tá? Eu não quero que você veja esse vídeo e se inscreva nesse canal, hein? Vamos lá bater lá a meta que a gente quer para poder fazer live. Eu não quero que vocês peguem e falem assim: ah, fulano tá com tal problema, eu não vou lá fazer uma visita, não. Sei lá, um amigo seu quebrou a perna. Ah, não vou lá visitar ele, não. Ah, tem outras coisas para fazer. Sabe? Muda um pouco o pensamento. Sabe? Ah, minha amiga bateu o carro, tá triste. Ah, não vou conversar com ela, não. Pelas redes sociais que seja. Gente, muda um pouco. Isso é tão importante para uma mãe, para um pai, não só de um autismo, entendeu? Às vezes tem aquele, né, aquelas coisas de rede social. Ah, e se você tem algum problema, entre em contato comigo, estou aqui para te ouvir. Isso é conversa fiada. Quem quer, entre em contato com você sempre, pergunta como você tá, como seu filho tá, como seu esposo, como seu pai, como sua mãe, assim, como todo mundo tá, entendeu? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês agora no começo do ano. E isso aqui eu quis mostrar para vocês, porque quem é mãe e pai de um autismo sabe como que é isso. Isso é um orgulho demais. Como tem um vídeo do Rafa, o Rafa cortando o cabelo há muito tempo atrás. E eu publiquei esse vídeo.
Aí muita gente pode perguntar assim, que não conhece ninguém autista. Por que fazer um vídeo ele cortando o cabelo? Porque vocês não sabem antes desse vídeo como era difícil cortar o cabelo do Rafa. Praticamente tinha que dar uma chave de braço nele. Então assim, hoje ele desce uma escada rolante, para quem é de São Paulo, né? Ou para quem não é e conhece, o metrô sozinho, segurando no corrimão. Ele corta um cabelo, cortou hoje, tranquilamente. Anda comigo, tá trabalhando comigo, fazendo minhas entregas, tudo tranquilo. Então, o que eu queria falar, às vezes vocês têm aquele pensamento, assim, eu tento sempre focar nas pessoas que são autistas mais velhas que meu filho, entendeu? E eu gosto que as pessoas que têm filho mais novo que o Rafa, que tem 10 anos, foquem nas minhas mensagens, porque essa troca de informação. Gente, uma coisa eu tenho para falar para vocês. O Rafa tá com 10 anos. O melhor ano da nossa vida foi agora em 2022. O Rafa tá uma outra criança. O Rafa tá se acalmando. O TDAH dele diminuiu, né? Segundo o médico, com 13, 14 anos, o TDAH dele vai abaixar muito, né? O autismo já é leve, ele continua tomando os remédios, tá? O óleo, aquele óleo, né, que talvez o SUS vai dar agora aqui em São Paulo, tudo, ele parou de tomar, recomendação médica, não assim que tinha efeito colateral, mas chegou à conclusão que não havia mais necessidade. Então ele só está com medicamento para fazer o complemento, né? Para ficar sempre mais tranquilo, poder ter uma noite melhor de sono. Lembrando que ele não usa tarja preta, tá? É um ansiolítico tarja vermelha e um remédio tradicional que muito autista usa. Quem tiver dúvida alguma coisa, depois eu até posso comentar o nome, lembrando que todo medicamento tem que ser com receita médica. E não é ver uma live ou alguma coisa e falar, eu vi, por que não passa tal remédio pro meu filho? Não, não é assim, tá? É que nem o óleo que eu importava dos Estados Unidos. Eu sempre estudei sobre esse óleo. E o mesmo psiquiatra que passa com o Rafa desde quando a gente descobriu com 4 anos, ou seja, 6 anos que a gente passa no mesmo psiquiatra, eu sabia, eu nunca pedi para ele. Até o momento de ele chegar e falar, a gente vai tentar o óleo. Entendeu? E talvez ele volte com óleo, mas por enquanto ele decidiu dar um black. E a gente também achou um pouco melhor. Mas assim, não por efeito colateral, não, nada não. Entendeu? É porque ele já é magrinho. Quanto mais coisas a gente tentar eliminar, é melhor, né? Como os remédios, cada vez mais a dosagem está sendo diminuída. Então eu queria pedir para vocês, tá? Vocês que são mães solo, que não tem filho autista, que trabalha fora, é chefe de casa, ou já perdeu o esposo, é falecido, ou é falecido de uma outra forma que não liga para vocês, assim, os filhos, alguma coisa. É difícil, mamãe, tá? Mas chegar do serviço cansada, ter um monte de coisa a fazer, dar uma atenção, dar uma volta na quadra com uma criança, mas faz isso, mesmo que sua criança não tenha nenhum déficit. Isso ajuda mentalmente muito a caminhada, entendeu? Como outros esportes, a natação, capoeira, o Rafa ele se identificou mais nessa parte de caminhada. Então essa é a mensagem de hoje, né? Deixar um feliz 2023 para vocês, que vocês se inscrevam nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos que vocês puderem, peça para se inscrever no canal. E isso aqui, tá? Uma medalha dessa pode ser uma coisa normal para qualquer criança, mas para um pai de autista não é. E ainda ganhar, enquanto eu estava pensando que ele ganhou
por ser o aluno que menos faltava, não. Ele ganhou por ser o aluno com maior socialização, mais sociável na sala de aula. Então isso não tem preço. Mas para mim e para a mãe dele e para os amigos verdadeiros que a gente tem, chegar a essa medalha é muito difícil. Foi muito difícil. Tá? Meu filho já foi chamado de cada coisa que vocês nem têm noção. Tá? Muita gente acha que a discriminação tá contra o nordestino, contra o negro, contra o LGBT. Não. O autismo sofre demais. E eu queria mostrar para vocês que eu fiz uma homenagem. Tá cicatrizando, né? Por isso que ela tá assim. Porque eu levanto a bandeira e muita gente pergunta, Cláudio, foi a mesma pergunta que fizeram na live do Mion. Quem sabe, quem não sabe, o filho do Mion já é mais um perfil quase severo, né? Mas devido a um tratamento mais sofisticado, financeiramente, alguma coisa, ele está entre moderado e severo, tá ali. Por que ele veste tanto a camiseta do autismo? Aí eu falo para vocês assim, eu também não precisava vestir tão como ele respondeu numa live. Só que eu pego o depoimento de umas pessoas de mensagem fechada, tá? De outras redes sociais, que fala, Cláudio, como você disse, seu canal é de povo para povo. E o que acontece? E você tá me dando voz para mim que já não tenho mais voz. Então é isso que eu tento fazer, tá bom? Um bom ano para todo mundo. Fiquem com Deus. Se inscreva nesse canal, compartilha, deixe seu joinha e futuramente a gente grava outro vídeo com o Rafa, mostrando outras coisas, outra superação, outro foco, outra determinação. A única coisa que eu quero falar para finalizar, papai e mãe de autista, meu filho tem 10 anos, que de 4 anos que a gente descobriu para cá, cada ano que passa ele tem melhorado. Não só através de terapias, de psicólogos, ajuda muito, tá? Mas as pessoas em torno, os amigos, o pai, a mãe, os primos mesmo de longe, levantando a bandeira do canal, sabendo, né? Uma vez eu estava passando e uma moça parou um carro. Cláudio, Cláudio, Cláudio. Falei, meu Deus, bati no carro da mulher. Eu acho que eu até contei, eu não sei se eu contei ou não. Aí ela falou, para aí. Aí eu parei e ela falou, Cláudio, eu sou estudada, tudo. Tenho um patamar de vida até razoável, mas eu só queria te falar uma coisa. Eu passando, apareceu o seu canal para mim, falando de autismo, e ficou igual quando a gente conhece uma mulher grávida, parece que tá todo mundo grávido, né? Ou quando a gente compra um carro, um exemplo, cinza, parece que só existe carro cinza. E sabe, eu vi seu canal, comecei a ver uns vídeos, o símbolo. Aí eu comecei a reparar, eu ia no mercado, eu vi esse símbolo, eu vi esse símbolo em carro. Aonde eu via, eu comecei a estudar, não só seu canal, outros. Hoje eu olho um autista diferente. Hoje eu olho uma criança com síndrome de Down diferente. Hoje eu olho uma criança, isso ela me contando, de uma cor diferente da minha, entendeu? Do mesmo modo. Então eu só queria te agradecer e te dar um abraço. Eu posso? Nossa, eu fiquei emocionado. Eu falei, claro. Então é isso que eu quero. Esse é o intuito do canal, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. 1000 perdões por estar gravando no carro. O vídeo tá baixado, que você escuta uma moto, uma coisa, porque aqui em São Paulo agora deu um calorzinho. Mas é isso aí, tá bom? Que todos vocês tenham um ano maravilhoso,
Até o próximo vídeo e se inscrevam nesse canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Gratidão. Sem vocês aqui no canal comigo, essa medalha é mérito do Rafa, tá? Aí falar, mas é mérito da mãe, do pai? Mas são de vocês também. Pelas mensagens em todas as redes sociais, por estar se inscrevendo no canal, por estar apoiando a gente, entendeu? Então, isso aqui, essa medalhinha, para muita gente pode não significar nada, mas para um pai de autista e para uma mãe de um autista, sabe o que que é? Ou como qualquer outra criança que não tem autismo, imagine seu filho ganhar uma medalha de ser o aluno mais sociável na escola, na sala. Como que você ia ficar? Então fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.